Ora, este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre a folha de cálculo Excel, sobretudo para iniciantes. O Excel, chamada folha de cálculo, quando abrimos o Excel, por norma, na barra de título, conseguimos ver que ele designa como livro, e isso tem obviamente um objetivo, é que o Excel pode ser constituído por várias folhas. Habitualmente nas versões a partir de 2013 apenas é visível a folha 1, mas nas versões até essa data seriam visíveis 3 folhas por defeito: folha 1, folha 2 e folha 3. Qualquer uma destas folhas é possível alterar o nome ou até mudar a cor do separador. Para alterar o nome, dar um duplo clique, podemos alterar para clientes, neste caso, basta só fazer isso, depois dar um enter no final. Podemos até mudar a cor do separador, botão direito do rato, cor do separador, vou aqui mudar para vermelho, por exemplo. Sempre que está ativa, ele não é totalmente visível o vermelho, para dar obviamente aqui algum ênfase à folha que neste momento está a ser utilizada. No entanto, se eu acrescentar aqui uma nova folha, neste caso carregando ali no sinal de somar, vamos verificar que a folha, efetivamente aquela que atribuímos a cor vermelha, que ficou então com a cor definida. Ora, ainda falando aqui um pouco sobre o layout, que cá em cima nós temos as nossas barras de menus, por baixo dessas barras de menus as barras de ferramentas que são próprias do Excel, por baixo das barras de ferramentas temos então a nossa barra de fórmulas, que é muito importante no Excel, porque é aqui que conseguimos ver o conteúdo de cada um destes retângulos a que chamamos células. Ao lado dessa barra de fórmulas é possível ver a caixa de nome, onde, neste caso, quando estamos apenas a selecionar células, ele me dá a referência dessa célula. Neste caso está aqui a dar a referência da célula que eu tenho selecionada, que será a célula D8. Ora, vamos começar por formatar aqui um pouco a folha, perceber como é que funciona em termos de células, como é que podemos formatar alturas, larguras, texto dentro das células, etc. Começando aqui pela largura das células, existem duas formas de definir, digamos assim, a largura das células. Serão elas pegando aqui no identificador da coluna, por exemplo, carregando ali entre os separadores, entre os vários identificadores de colunas, carrego, deixo o rato em baixo e posso arrastar, ele vai-me dando uma medida lá em cima que eu posso definir. No entanto, em algumas situações este processo é complicado, porque por vezes queremos uma medida muito exata e a sensibilidade do rato não nos ajuda nesse sentido. Neste caso, o que fazemos é botão direito do rato, sobre a coluna, obviamente, que queremos definir a largura da coluna, e definimos aqui a largura que eu quero. Neste caso vou definir aqui 25, passo OK, e ele define a largura da coluna normalmente. A mesma coisa, o processo é idêntico para as linhas, só que neste caso, se eu quiser mexer na altura, faço desta forma. Se eu quiser definir, botão direito do rato, altura da linha, vou ter 20, faço OK. Muito bem, os alinhamentos, a única diferença aqui em termos de alinhamentos tem a ver com, obviamente, comparando com as outras ferramentas do Office, tem a ver com os alinhamentos, neste caso, verticais. Os horizontais são iguais a todas as outras ferramentas, ou seja, alinhar o texto à esquerda, à direita e ao centro. Os verticais, neste caso, são para alinhar o texto à parte superior da minha célula. O alinhar ao meio à parte, ou digamos ao centro da minha célula no eixo vertical, e o inferior, alinhar na parte inferior da célula. Pronto. Habitualmente a conjunção dos dois costuma ser ao meio, conforme obviamente o conteúdo que queremos e como queremos formatar. Outra forma de podermos ajustar a coluna é dando um duplo clique no separador entre a coluna e a próxima,
e ele vai ajustar automaticamente ao conteúdo maior que existe nessa coluna. Eu aqui só tenho uma frase, que é a porcentagem de desconto, mas poderia ser uma frase um pouco maior ou mais curta e ele ajustava a essa medida. Uma última coisa, só para terminar este primeiro vídeo. Pronto, obviamente que as formatações são iguais a todos os outros softwares do Office e não vou debruçar um pouco sobre isso, mas basta só selecionar uma célula ou várias células. Tenho a cor de preenchimento, que me serve para colocar um preenchimento na minha célula, ou é possível visualizar, vou colocar aqui uma cor, e a cor da letra que permite ver aqui também aplicar a cor da letra. Os tamanhos, os tipos são iguais a todas as ferramentas. Antes de avançar, só ver aqui um pequeno pormenor relativamente às percentagens. Imaginem que isto é uma tabela de clientes e que eu pretendo aplicar aqui percentagens de desconto, conforme a antiguidade do cliente. Eles não são diferentes, mas de qualquer forma vamos aplicar aqui uma percentagem de desconto. Quando falamos em percentagens, estamos a referir-nos a um número que varia entre 0 e 1, e por isso há duas formas de representar. Ou eu represento o número de forma decimal, e neste caso, por exemplo, imaginem que eu quero dar 20% de desconto a este cliente, teria que ser 0,2 ou 0,20, sendo que o 0 à direita vai ser depois eliminado pelo Excel, isso seria 20%. Outra forma será eu colocar o sinal de porcentagem logo a seguir, 23%, sendo que este não fica em porcentagem ainda. Eu tenho que carregar ali, ir ao sinal de porcentagem lá em cima para ele aplicar esta forma de notação. Outro processo que eu prefiro é, sabendo que as porcentagens dos clientes vão ficar aqui, prefiro selecionar o intervalo e antes de fazer a porcentagem logo definir logo que aquele espaço vai ser reservado a porcentagens. E nesse momento, assim que eu aplico, eu depois posso aplicar aqui, logo escrever aqui a porcentagem que quero para o cliente, não preciso preocupar de fazer a tal forma de notação. Vou só aqui meter mais umas porcentagens. Desta forma ainda, a folha ainda não é visível para impressão, ou seja, se for, é só apenas visível o conteúdo em termos de texto que está, mas eu queria que se visse a tabela. Para se ver a tabela nós temos que aplicar algo que nós chamamos de limites. E o que é que são limites? Vamos supor que eu quero ver as linhas que dividem as várias células. Então vou selecionar aqui este intervalo de células, vou ali àquela ferramenta e vamos aplicar aqui. Eu posso aplicar logo todos os limites, ou seja, ele aplica logo aqui uma linha simples. No entanto, se eu quiser personalizar, eu tenho que ir ali aos limites e fazer aqui mais limites. E nesses mais limites vai-me representar o intervalo que eu tenho selecionado. Este é o meu intervalo aqui representado. Eu posso querer, por exemplo, uma linha mais grossa, digamos assim, mais espessa para a parte exterior do meu intervalo. Então, se eu fizer isto, ele está a aplicar aqui a este limite exterior a linha mais grossa. Vamos ver, fazer OK? Lá está. Okay? Se eu eventualmente quiser também aqui a linha, tenho que fazer de duas formas, ou seja, tenho que fazer primeiro um intervalo maior e depois no cabeçalho voltar a selecionar lá os mais limites e reparem que agora o intervalo já é diferente, porque eu só tenho uma linha selecionada e voltar a clicar ali na linha. Eventualmente posso aplicar outros tipos de linha ou até outras cores. Imaginem que eu quero aqui o meu cabeçalho com uma linha toda vermelha à volta. Faço aqui OK e cá está a minha linha. Muito bem, este é o primeiro vídeo de formatações. A segunda parte será a segunda parte de cálculos e de funções, virá já no vídeo número 2, que vem já a seguir.